Diante disso, vamos entrar agora no texto. Vamos agora explorar esses três versículos, versículo 2, versículo 3 e o versículo 4, né? Vamos explorar cada um deles. Vamos começar pelos o versículo 2, né? O versículo 2 diz o seguinte, vou ler aqui na minha versão Almeida século 21. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, né? Aqui nós já vimos, quando ele fala meus irmãos, nós já sabemos que são os judeus que estavam espalhados entre as nações, né? Nós já identificamos aqui o seu público no vídeo anterior, na introdução. Ele diz aqui, considerem motivo de grande alegria, né? Tenham, aqui a ideia é um olhar otimista, né? Olhem de forma alegre. E aí ele diz, né? O fato de vocês passarem por diversas provações. Aqui, o fato de vocês passarem, dá a ideia do quê? De algo que não é para sempre, né? Mas que é uma passagem, né? Então, entender que essas provações, elas passam, né? As provações que talvez que você esteja vivenciando na sua vida, que você esteja enfrentando, as dificuldades existenciais que você possa estar enfrentando hoje, né? Uma enfermidade, né? O desemprego, né? Conflitos familiares, né? Entre vários outros que podem nos provar a nossa fé, você tem que entender que olhando de forma otimista, olhando de forma alegre, né, essas provações elas passam, né? E aqui também o texto no finalzinho diz passares por diversas provações, né? Trazendo aqui a ideia de que essas provações podem ser múltiplas, né? Podem ser tipos diferentes de provações, né? Então cada cristão vai passar por um ou mais tipos de provações, né? Que essas provações podem ser variadas, né? Vários tipos de provações e que cada cristão, o que muitas vezes será uma provação para um cristão, não será para outro e assim sucessivamente. Então aqui ele traz também a pluralidade de provações, né? E essas provações, se nós formos trazer alguns exemplos aqui, pode ser circunstâncias difíceis que o cristão ele enfrenta no seu dia a dia, que esse público aqui também estava enfrentando, conflitos, né? Conflitos de fé, né? Já que estavam habitando em outras nações, estavam dispersos, né? Espalhados, né? Por vários lugares, então ali poderia ter esse embate com relação à sua fé, como também sofrimentos, né? Enfermidade, escassez de alimento, né? E aflições mesmo, aflições com relação a incertezas da vida. Quantos de nós não temos incerteza, né, do que pode nos acontecer, do que acontece, e muitas vezes isso nos angustia, né? Mas também aqui um ponto importante é que ele diz assim, considerai motivo de grande alegria. Só que como alguém pode ser alegre quando ele está passando por circunstâncias difíceis, quando ele está passando por conflitos, quando ele está passando por sofrimento, quando ele está passando por aflição, como ele pode se tornar alegre? Essa alegria aqui, ela não pode ser vista não é uma alegria apenas emocional ou superficial, né? Como por exemplo algumas pessoas elas têm momentos de alegria em um parque, numa praia, em num shopping, num cinema. Mas essa alegria aqui não é esse tipo de alegria. Mas esse tipo de alegria aqui que Tiago aqui convida os seus leitores a vivenciar é uma alegria voltada para uma atitude de confiança em Deus. Mas qual então seria o motivo dessa alegria? Por que então alguém que está sofrendo vai se tornar alegre? Como pode isso? Como alguém que está passando por um momento de dificuldade, né, um momento de tristeza, de angústia, pode estar alegre? E qual é o motivo? O motivo é exatamente saber que Deus ele está usando essas provações na sua vida, né? Ele está junto com você. E essas provações têm um objetivo, têm propósito para a sua vida, né? E é um propósito maior, né? É um propósito de crescimento, como nós vamos ver nos versículos subsequentes. O versículo 3, ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né?
Ele diz, pois vocês sabem, então vocês têm convicção, vocês têm certeza, basta olhar para trás, né? A atuação de Deus na vida do seu povo, as angústias que o povo de Deus passou e muitas vezes qual era o resultado lá na frente, que era um objetivo maior. Então vocês têm convicção disso, porque vocês conhecem a história, né? E que ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé. Então, essas provações têm objetivo, né? E o objetivo é exatamente provar a fé desses cristãos, provar a fé dos servos de Deus, no que no caso se encontram nessa situação dispersos, né? E ainda no finalzinho do versículo 3 diz assim, que a prova da sua fé produz perseverança. Então aqui é o resultado almejado, né? O resultado almejado aqui diante dessas provas é que você se torne um crente, né? Perseverante, né? Que persevere, que se torne um crente mais firme, que não oscile, né? Hoje é cristão, amanhã já não é mais cristão. E aqui também nós podemos ver uma coisa também da época, né? O termo aprovado, ou o termo provado, ou o termo aprovado aqui traz a seguinte ideia, né? Aqui esse termo era usado para designar moedas que eram verdadeiras ou moedas que eram falsas, né? Legítimas ou falsificadas. Então era feita essa prova, né? Assim também fazendo uma aplicabilidade à vida do crente. Muitas provações são para mostrar se você realmente é um crente fiel, né? Ou se você é crente ou se você não é crente, né? E aí essas provas vão dizer assim, vão peneirar, vão separar a lei, vão separar o cristão verdadeiro daquele que não é, né? E isso devido aos os frutos que isso vai gerar, né? E diante disso, entender que o objetivo das provações aqui botei 4 objetivos. Testar a nossa fé, né? Aqui você pode fazer uma conexão com Abraão, caso eu não esteja enganado, capítulo 22, quando Abraão ele é provado ali e em sacrificar o seu filho, né? O seu filho tão aguardado durante tanto tempo, e Deus vai provar ele, a fé dele no sacrifício do seu filho, né? Que nós sabemos que depois Deus intervém para que o filho de Abraão não fosse morto, mas aqui, depois dessas, o versículo capítulo 22 de Gênesis, depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão dizendo, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre um dos montes que ali te mostrarei. Então Abraão foi, né, ali para sacrificar o seu filho, né? E Deus, no final, ele vai intervir, né? Deixa eu só achar aqui o versículo. Tendo ele chegado, versículo 9, tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eu estou aqui. Então o anjo disse, não estenda a mão contra o moço, não faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Pronto. E aqui Abraão cresceu mais ainda na fé, né? Então testar a nossa fé. Deus permitiu também que Satanás agisse ali sobre a vida do próprio Jó também. Então, o objetivo o objetivo das provações, testar a nossa fé, revelar a autenticidade da vida cristã, né? Se é crente ou não é crente, vai ser revelado, né? Como também purificar a vida do cristão e refinar a vida do cristão, né? E em último ponto, o objetivo das provações vai ser nos ensinar a permanecer firmes. E aí nós chegamos ao versículo 4. E o versículo 4 diz o seguinte: e a perseverança, né, deve ter ação completa, o efeito, uma ação
O efeito aqui dessa perseverança deve ser uma ação completa. Ele diz, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, né? Então, os resultados práticos da perseverança devem ser que o cristão, dentro do texto, dentro do versículo 3, se torne maduro, ele amadureça, né? Deixe de ser um cristão menino levado por todo tipo de doutrina, né? Como também produza integridade, caráter, moral, né? Alguém íntegro, né? Sem que lhe falte coisa alguma, chegando à plenitude da fé, se tornando um crente que compreende o objetivo da sua fé, compreende quem é Deus, né? E assim não é abalado por qualquer coisa, né? E aí nós temos onde essa perseverança deve nos levar, né? Que é dentro do texto nós vimos a maturidade espiritual, que vai nos tornar crentes completos, né? E também vai nos preparar para enfrentar qualquer desafio que possa advir sobre nossas vidas, né? Vai tornar o crente mais preparado para as próximas batalhas que ele vai enfrentar em sua vida.